Mas o que é um clássico, hein, gente? O que é um clássico? O que você acha que é, Sidney? Eu acho que um clássico é um clássico. Sobreviveu ao tempo, não envelheceu. Ele continua fodástico mesmo depois de décadas. No caso, séculos, né? No caso, séculos. Exatamente. Algumas obras, elas têm essa característica, e eu já vou dizer como editora, tá, crianças? É uma característica inimitável, porque a gente não sabe, o escritor não sabe, ninguém sabe que uma obra vai se tornar perene, vai se tornar relevante para outras gerações que a geração do escritor, que vai continuar a ser lida mesmo após a morte do escritor, mesmo após a morte de todo mundo que conhecia o escritor. Vamos, por exemplo, falar do Dom Quixote, né? Dom Quixote de la Dom Quixote! Dom Quixote. O Dom Quixote é uma obra muitíssimo interessante, eu não sei quem aqui já se arriscou a ler. O bom de clássico é que você baixa tudo gratuitamente, legalmente, você não está fazendo nenhum desrespeito a direitos autorais, vai ser super disponível, né? Eu cliquei aqui, já peguei uma tradução feita para a Companhia das Letras, com pós-fácil do Jorge Luiz Borges e... nossa, 1000 comentários, 1000 notas, quer dizer, você facilmente tem acesso ao texto de clássicos e de grátis ou baratíssimo, se você quiser fisicamente, porque todo sebo tem, né? Várias versões. E o Dom Quixote tem uma história interessantíssima, porque ele foi escrito faz 420 anos. Vários séculos, não é nem um século, faz vários séculos que essa obra foi escrita. Ele foi lançado em 1605, a primeira parte, e a segunda parte em 1615. E depois ele recebeu o apoio da coroa espanhola, que achou que a obra prestava, né? Então ele recebeu uma edição oficial com apoio do governo. Isso, gente, em plena, né, início da Idade Moderna, fim da Idade Média, 1615, olha só. E ele foi uma obra que, estranhamente, logo caiu no gosto de todos os países europeus, porque ele foi traduzido muito rapidamente para o inglês, para o italiano, para o francês, e foi fazendo sucesso e mexendo com as pessoas, né? Mexendo com os leitores, influenciando escritores em todas as línguas europeias em muito pouco tempo. Foi nossa, o Cervantes, nem ele esperava isso, né? O Cervantes escreveu, ele começou a escrever como se fosse quase uma brincadeira, ele achou que ele ia escrever um conto, tanto que o Dom Quixote começa, em algumas vezes ele se refere a si mesmo como um conto, e depois ele mudou de ideia e resolveu esticar, e, né, numa das versões tem mais de 800 páginas, né, ele pode ter 1000 páginas, dependendo da edição, virou uma obra taluda, né? E o que é interessante? Se você sentar para ler, eu não sei se alguém aqui, digam vocês, queridos, se vocês já tentaram ler Dom Quixote, se vocês já leram as 800 ou 1000 páginas do Dom Quixote, ou se vocês apenas ouviram falar dessa história, né? Se você sentar para ler, você vai ver que é uma obra estranha. Ela não é uma obra como seria uma obra, um romance atual, mas ela é considerada o primeiro romance moderno, porque o Cervantes, ele inventou, digamos assim, ou foi o primeiro a escrever, né, uma obra que não era uma obra nem religiosa, nem épica, nem mitológica, nem um drama de cavalaria, né? Ele brinca com os dramas de cavalaria que vieram antes, né? Mas é uma obra que tem gente comum. E tem muitos personagens comuns. Então ela é uma obra que retrata a vida
da época. Isso foi uma novidade incrível. E as pessoas gostaram muito. A gente lendo hoje, a gente fica assim, será? O que tem de tanto assim espetacular, né? Mas ela tem isso. O Cervantes, ele sacou que seria interessante contar a história de vários personagens da época. O Dom Quixote fica para lá e para cá, imaginando que ele é um cavaleiro da época medieval, né? Ele sonha em salvar a Dulcineia, que é uma dama imaginária, não existe, né? Ele imagina inimigos, o mais famoso são os moinhos de vento, mas ele continua imaginando, ele ataca camponeses e apanha deles, né? Ele ataca ovelhas e apanha dos pastores. Ele, aliás, leva várias surras ao longo da história, fica péssimo, né? Fica todo alquebrado e tal. É uma obra que, para leitores modernos, talvez seja um pouco cruel, né? Porque o Dom Quixote se ferra o tempo inteiro com o delírio dele. Mas ele não deixa de delirar, ele só deixa de delirar no finzinho, quando ele está prestes a morrer. E, gente, o que é interessante para nós, escritores, é que o Cervantes, ele arriscou escrever. Ele fez uma brincadeira imensa, né? Que ele estava brincando com a ideia de alguém imaginar, alguém viver no mundo dos livros e ficar tanto nesse mundo dos livros que não enxerga a realidade. É isso, basicamente, né? E aí sai fazendo coisas que são maluquices. E ele se divertiu muito, ele botou o Dom Quixote fazendo muita patetice para cima e para baixo, de vários lugares da Espanha, que ele descreve muito bem, com personagens da época, que ele descreve muito bem. Então a gente tem um romance, é isso, com muitas pessoas comuns, não é uma história de reis e rainhas, nem magos, é uma história com gente comum, e é uma história que faz referência a livros. Né? O Cervantes menciona vários livros, inclusive, umas tantas, ele inventa um tradutor que estaria contando aquilo, um tradutor árabe, ou seja, ele faz, inclusive, referências pós-modernas, né? Ele comenta o ato de escrita e o ato de publicação, enfiando na história personagens que não existem, né? Ele inventa, mas que estariam ali contando o que é que está acontecendo. E isso impactou muito. Para nós, escritores, o que a gente tem que ver? Pode dar uma lida, né? Eu acho assim, interessante ler o primeiro romance moderno do Ocidente. Né? Acho interessante a gente ver e tentar entender por que ele, né, impactou tanto, né? Essa ideia de um homem que vive nas nuvens, que vive imaginando coisas, está completamente fora da realidade dele e conversa o tempo todo com o Sancho Panza, que é o pé na terra, que fica chamando ele para a realidade, ou seja, esse contraste permanente que tem na história. Por que essa história, esse arquétipo, né, agradou tanto e entrou em toda a cultura, né, até hoje, né, se a gente vê uma figura de um homem magro carregando uma lança num cavalo, a gente pensa no Dom Quixote, né, é um arquétipo que absolutamente entrou. Já virou música, já virou filme, já virou teatro, já virou pintura, já virou tudo, absolutamente. Dom Quixote entrou, virou palavra, né? As pessoas podem ser quixotescas, né? Em se meter a fazer coisas que, por ideal, porém não baseado na realidade, né? Ou seja, filme também, é? Hã? Tem filme também? Tem filme. O Homem Muito antigo ou mais novo? Mais ou menos antigo. O Homem da Mancha, eu acho que chama. Tem sim. Então, ele já virou tudo que pode ter impacto na cultura, né? Inclusive fornecer um arquétipo que está incorporado na nossa cultura. Então, como é que o Cervantes fez isso? Ele criou, ele não esperava.
Nada disso. Não foi planejado e ninguém teria como planejar uma coisa dessas. Mas, né, o que a gente pode ver é que, às vezes, um escritor se arriscar a fazer algo um pouco diferente do que é feito, se arriscar a inventar um pouco de história, se arriscar a sair do caminho já traçado, pode ser uma receita de sucesso, pode ser. Então, assim, uma lição que a gente pode tirar disso é que, assim, ele foi lá e fez algo que ninguém estava fazendo na época, o Cervantes. Com certeza, com certeza. Ninguém contava histórias daquele jeito. Ninguém contava histórias sobre as pessoas comuns. Ninguém. Foi a primeira vez que isso apareceu. Não só isso, ele ainda contou com um bom humor, ele criticou muita coisa e ele introduziu esse personagem que absolutamente caiu no gosto das pessoas, que é esse personagem sonhador, maluco. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, de diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.